As notícias são preocupantes. A sua visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Anteontem, dia 21 de dezembro, soubemos que o jornalista Oswaldo Eustáquio havia sofrido um acidente na prisão. Segundo relatos, inclusive dele próprio, ele teria tentado consertar um chuveiro que vazava em sua cela, escorregou e caiu, ficando paralisado no chão. Mesmo sendo relatado pelo próprio o acidente, é importante lembrar que isso não significa que foi realmente um acidente. O cara é claramente um preso político, pode perfeitamente estar sendo torturado e ameaçado para não falar a verdade. Afinal, eu tenho certeza, Alexandre de Moraes, o inquisitor-mor da República, certamente o fará voltar para a prisão muito em breve, ficar novamente à mercê do grupo policial, que são os músculos dele nessa história. Havia suspeita que Oswaldo Eustáquio poderia ficar paraplégico, de forma definitiva. Ontem, felizmente, ficamos sabendo que a lesão na coluna é leve e a paralisia não deve ser permanente. Ele ainda precisa de cirurgia na coluna, procedimentos delicados que devem acontecer nos próximos dias, vai precisar de fisioterapia e um processo de recuperação, mas deve voltar a andar. Menos mal. Mesmo que tenha sido um acidente, já é um acidente que pode ser creditado a culpa de Alexandre de Moraes, o inquisitor-mor do caso. Um suposto juiz que subverteu todas as regras do devido processo legal para perseguir um jornalista que criticava a ele e ao grupo político dele. Algo que poucos ditadores fizeram com tamanha gana e negligência pelas consequências. Sim, mesmo que não tenha sido tortura, e eu não descartei tortura ainda, mesmo que tenha sido só um acidente, a culpa de Alexandre de Moraes é clara no caso, mesmo que não seja cabível do ponto de vista legal, moralmente é fato. Vamos explicar essa história do início para apontar todos os absurdos jurídicos, todas as regras e princípios de garantia de direitos individuais que foram simplesmente ignoradas no caso por conveniência ideológica. Oswaldo Eustáquio é um jornalista que cursou faculdade de jornalismo, tem diploma de jornalista, já trabalhou em grandes jornais e até na televisão afiliada da Rede Globo como jornalista, já recebeu prêmios de jornalismo e foi líder do Sindicato dos Jornalistas. Ainda assim, em todas as notícias que você vai ver sobre o assunto na grande mídia tradicional, verá ele ser chamado de blogueiro. Esse ponto insignificante mostra duas coisas. Primeiro, como jornalistas têm claro direcionamento ideológico e como jornalistas estão absurdamente desesperados. Desesperados porque não têm mais o poder que um dia tiveram de impor sua ideologia como padrão moral. Porque, você concorda, né? Não basta discordância ideológica no caso. Só o desespero pode levar pessoas a ataques de birra deste tamanho. Conheço crianças de 10 anos de idade que teriam mais maturidade em reconhecer que discordam até de Oswaldo Eustáquio, mas ele é jornalista também. Mas a história vai muito além de um punhado de profissionais ressentidos tendo ataques de maturidade e birra. A história que vemos acontecer nos últimos dias mostra o desastre completo que é a chamada República Brasileira. Bastou um único presidente fora do script geral da elite financeira e política do país para expor como nunca a podridão das ditas instituições democráticas brasileiras. E olha que o cara nem era tão corpo estranho assim. Bolsonaro estava na política já há 24 anos, só não estava no grupo do poder. Só não repetia como um papagaio a ideologia socialista falada pelas elites. Bastou esse cara para expor um enorme conjunto de contradições e arbitrariedades. Oswaldo Eustáquio, como muitos outros jornalistas e outras pessoas que não são jornalistas por profissão também, mas acabam exercendo este papel, como eu, bem, nós descobrimos uma forma excelente de seguir com a profissão usando redes sociais. De fato, Oswaldo criou um jornal da direita, nacionalista, que dá notícias com viés de apoio ao presidente Bolsonaro. Coisa mais normal do mundo, como já expliquei em outros vídeos, a grande vantagem da informação descentralizada e distribuída é justamente que as pessoas podem escolher a forma como querem ver suas notícias. Veja, fatos são fatos. Ocultar ou mentir sobre um fato é errado. Poderia sim ser chamado de fake news. Mas a interpretação do fato, dizer o que aquilo significa, se é algo bom ou ruim, se vai prejudicar ou ajudar a sociedade, é meramente opinião. Não existe opinião falsa. Opinião é pessoal. E a opinião, lógico, vai depender da sua ideologia.
Ao contrário do que o pessoal da mídia tradicional socialista vai te dizer, não é fake news interpretar uma situação de forma distinta. E a grande novidade é que se descobriu que as pessoas preferem ver notícias com a sua própria orientação ideológica. Nem fazem questão de matérias bem produzidas, jornais com grandes cenários, apresentadores impecáveis. Preferem assistir qualquer um dando notícia de qualquer jeito, desde que seja alinhado com a sua ideologia. E o Oswaldo Eustáquio acertou em cheio, porque a ideologia prevalente no Brasil é o conservadorismo cristão. Os canais e veículos dele explodiram de visualizações, enquanto a mídia tradicional socialista se vê praticamente abandonada pela população. Pior, com um custo de produção ordens de magnitude maior, não consegue atrair mais visualizações que muitos sites e canais no YouTube feito por um sujeito sozinho com uma câmera barata no quarto da casa. Esse desespero da mídia tradicional explica o ataque de pelanca de chamar Oswaldo Eustáquio de blogueiro bolsonarista, ao invés de jornalista, que seria o correto. E eu quero ressaltar aqui que muito do que o Oswaldo Eustáquio publica eu discordo. Eu sou libertário anarcocapitalista, sou totalmente antinacionalista. Quero que o governo brasileiro se exploda. Dou uma banana para bons costumes e moral tradicionalista. Meu respeito é apenas ao indivíduo e à propriedade privada. Apenas indivíduos são sujeitos de direito. Pátria, nação, país, isso é um bando de invenção aleatória de uma máfia armada e violenta que usa isso para roubar seu dinheiro sem te dar nada em troca. Ainda assim, vejo como mais do que meu direito, meu dever apontar o absurdo que é o caso. Porque esse tipo de ditadura, se você não se levantar contra ela agora, um dia ela vai chegar até você. Você conhece essa frase, né? Quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio porque eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio porque eu não sou social-democrata. Quando vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada, eu não sou sindicalista. Quando vieram buscar os judeus, eu fiquei em silêncio porque, afinal, eu não sou judeu. Quando vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Esse trecho é um trecho famoso da preleção do pastor Niemöller, na Alemanha do pós-guerra. Você, jornalista, entre aspas, da mídia tradicional socialista, deveria prestar atenção nisso. Oswaldo foi preso a primeira vez no dia 26 de junho de 2020, no inquérito que investigava manifestações antidemocráticas, coisa que, por si só, é um absurdo completo. Não há como criminalizar manifestação pacífica numa democracia. O direito de manifestação é parte integrante da democracia. Democracia sem direito de manifestação, democracia que não admite crítica a si mesma, não é democracia. O que diferencia ela de uma ditadura? Lembrando que a dita manifestação, embora tenha apresentado ideias que eu também considero questionáveis, não teve nenhum ato violento em si ou ação que efetivamente atentasse contra algo. Apenas pessoas manifestando sua opinião, que você pode ser contrário à opinião delas, eu sou contrário a várias dessas opiniões, mas nada além disso. De qualquer forma, o STF não gostou, o inquérito foi aberto pela Procuradoria-Geral da República, evitando o erro que o STF tinha cometido no inquérito anterior, o inquérito das fake news, que investigava ameaças contra ministros do Supremo e chegou também a prender vários jornalistas de direita também. Esse primeiro processo era um absurdo completo, ele tinha um vício formal de origem, posto que foi aberto pelo próprio STF, sem envolver o PGR. Mesmo com o STF tendo dito que ele era constitucional, lógico, ficou claro ali o espírito de corpo, tanto que o próprio STF abandonou esse processo, ele está morto, engavetado numa gaveta lá no Supremo. Mas a perseguição a jornalistas da direita não parou aí. O juiz desse caso, aberto pela PGR, na forma de uma coincidência espetacular, foi o mesmo juiz do outro processo, o inquisitor-mor do STF, o Alexandre de Moraes. Embora esse processo novo não tenha o vício de origem, é igualmente absurdo e teratológico. Oswaldo Eustáquio foi preso temporariamente por 5 dias ao voltar de uma viagem ao Paraguai, onde tem parentes. O motivo seria suposta tentativa de fuga, mas como se ele estava voltando ao país? Essa prisão cautelar foi relaxada mais adiante, substituída por medidas restritivas,
no dia 5 de julho. Ele não poderia publicar nada nas redes sociais, o que novamente é uma afronta ao bom direito, é uma medida restritiva absurda, atenta contra a dignidade da pessoa humana, posto que impede o jornalista de exercer a sua profissão. A profissão do cara, a profissão de jornalista, consiste exatamente em escrever e publicar notícias, e é mais do que pacífico que uma medida que proíbe a pessoa de exercer a sua própria profissão atenta contra a sua dignidade humana. No dia 17 de novembro, ele foi novamente preso, dessa vez em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Ele foi acusado de ter desrespeitado as medidas restritivas ao publicar suposta fake news sobre o candidato Guilherme Boulos e de ter ido a São Paulo tentar entrevistá-lo. Note que ele estava exercendo sua profissão. Repare que, em todo esse período, o inquérito policial de investigação dos supostos atos antidemocráticos segue em investigação, sendo renovado a cada 90 dias. Novamente, percebe-se uma mistura do processo anterior, das fake news, abafado pelo STF devido ao vício de origem, e esse novo processo criado propositalmente para substituí-lo. Finalmente, no dia 18 de dezembro, ele foi novamente preso, dessa vez em reclusão, acusado de descumprir a prisão domiciliar ao ir no Ministério dos Direitos Humanos buscar proteção. Um absurdo completo que só fica pior a cada dia. Cheguei a fazer um vídeo sobre isso no outro canal, antes do acidente dele, falando que isso estava muito parecido com a época da ditadura militar, só não tínhamos até aqui notícia de tortura na cadeia. Qual não foi a minha surpresa ao, no dia seguinte, ver a notícia do suposto acidente com Oswaldo. Sim, as semelhanças com a ditadura militar são impressionantes. O artifício de manter processos em fase de inquérito por longos períodos, aplicando medidas cautelares como punição, é exatamente o mesmo subterfúgio usado pelo DOI-CODE e outros órgãos da repressão na ditadura. E naquela época também era comum saber de presos que sofreram acidentes na cadeia e acabavam requerendo cuidados médicos intensivos. Tomara que tudo isso seja apenas uma coincidência, mas veja, claramente nós temos um problema aqui. O processo penal no Brasil e na maior parte do mundo é dividido em duas fases. A primeira fase é chamada fase inquisitorial, onde ocorre o chamado inquérito policial. Supostamente essa fase serve para a polícia colher provas, fazer a investigação do caso. É chamada de inquisitorial exatamente porque não apresenta ampla defesa e contraditório. Normalmente, uma vez levantadas as provas de autoria e materialidade do caso, é aberta a denúncia e o processo passa para a segunda fase, que é o processo judicial propriamente dito. Na fase de inquérito, como disse, não há garantia de contraditório e ampla defesa porque entende-se ser uma fase preliminar, apenas para levantar provas. Na fase processual propriamente dita, na fase judicial, o acusado tem então acesso à ampla defesa, ao contraditório e a todas as demais garantias do devido processo legal. Em tese, não é problema haver uma fase inquisitorial, porque, pela Constituição, ninguém será punido antes do devido processo legal. Só que, ao mesmo tempo, a legislação prevê algumas medidas cautelares que podem ser tomadas ainda durante a fase de inquérito. Por exemplo, prisão temporária ou preventiva para evitar que o acusado fuja ou destrua provas, busque apreensão para colher provas e outras medidas. Em tese, essas medidas não deveriam ser tomadas com o objetivo de punir ninguém. Elas devem ser tomadas apenas com o objetivo de concluir a investigação, jamais como punição, visto que a Constituição deixa claro que punição é apenas após o devido processo legal. O que faz o ditador travestido de agente público, o que ele fazia na época dos anos de chumbo e o que Alexandre de Moraes está fazendo agora, ele cria o inquérito e aplica medidas cautelares como se fossem punições. O inquérito não acaba nunca porque o inquisitor sabe que não tem provas de crime nenhum. Se tivesse provas, passaria o processo para a fase judicial, onde o acusado seria condenado. Mas ele sabe que isso não vai acontecer porque ele não tem provas. Ele mantém o processo na fase de inquérito e fica estendendo esse inquérito a vida toda e aplicando medidas cautelares como punição. É o que vemos no caso. É o que fazia o pessoal do DOI-CODE e é o que vemos nesse caso. Houve devido processo legal para saber se a fake news contra o Boulos era fake news mesmo? Não. Oswaldo Eustáquio foi punido sumariamente. O inquérito já roda há vários meses, eles não têm provas de nada. Se tivessem provas, já teriam ido para o processo judicial e condenado o cara, mas não tem.
é instrumento típico de ditaduras, de pessoas que querem punir de forma direta, sem precisar do devido processo legal. E o mais curioso é que, após os anos de chumbo, após a ditadura militar do Brasil, o Congresso brasileiro incluiu um monte de garantias para que isso não acontecesse novamente. Por exemplo, o inquérito só poderia durar 90 dias. Depois disso, precisaria que um juiz aprovasse a extensão do mesmo. Mais que isso, sempre haveria um juiz obrigatoriamente para acompanhar toda a fase inquisitorial, para evitar que delegados e policiais estivessem usando medidas cautelares para punir pessoas. Qualquer prisão, por exemplo, precisa ser comunicada ao juiz. Ou seja, passou tudo a ser acompanhado por um juiz para evitar a quebra do devido processo legal. O problema que nós temos aqui é, e quando o ditador está travestido de juiz? Porque é o que temos no caso. Alexandre de Moraes é o principal interessado no processo, claramente atua como autor, acusador, promotor e juiz ao mesmo tempo. Então não resta nenhuma proteção legal a quem ele acusa. Clara violação do devido processo legal. E olha, ele atua como juiz, promotor, autor e, além disso, a equipe policial foi designada por ele e o STF proibiu sua substituição. Ele praticamente garantiu uma equipe de cachorros para fazer o serviço sujo dele. Tomara que eu esteja errado e tudo isso não passe de um grande mal-entendido, não tenha havido mesmo tortura de presos a mando do inquisitor-mor Alexandre de Moraes. Mas que essa situação toda está muito estranha, está. Mesmo do ponto de vista justpositivista, é um absurdo completo os demais juízes do STF manterem o silêncio nesse momento. Estão coadunando com esse absurdo que qualquer estudante do segundo grau de direito percebe. E não se iluda, a população vê também. Não adianta a mídia tradicional socialista se calar e não expor o absurdo que é isso, porque a mídia alternativa, nós aqui estamos expondo isso e o povo presta muito mais atenção a gente do que a mídia tradicional. A coisa vai muito além de concordar ou discordar das opiniões políticas do Oswaldo, está claramente havendo perseguição ali. Esse tipo de situação mostra a fragilidade daquela coisa que estatistas chamam de justiça estatal, entre aspas. E nós sempre colocamos aqui, quem vigia os vigilantes? Nos anos de chumbo, os policiais a serviço do executivo faziam esses absurdos de manter inquéritos abertos para punir com medidas cautelares. A solução foi colocar um juiz para vigiar os policiais. E agora, quem vigia o juiz? Os justpositivistas podem achar alguma coisa e criar uma outra entidade que vai vigiar o juiz, mas não vai resolver o problema, porque daí quem vai vigiar essa outra entidade? Mais dia menos dia, esse cara que vai vigiar o juiz vai se tornar ditador da exata mesma forma. Solução hierárquica para a lei, para a justiça é inviável. Um ordenamento jurídico único, uma estrutura judicial monolítica e monopolista é um fracasso. Não há justiça de fato neste modelo. O modelo correto de justiça é um modelo libertário, distribuído, descentralizado, com múltiplos ordenamentos jurídicos coexistindo na mesma região. Múltiplas empresas de segurança fornecendo ordenamentos jurídicos distintos que as pessoas aceitam de forma voluntária. Você escolhe as leis que quer seguir e paga um imposto, na verdade uma contribuição, para aquela empresa de segurança privada que deseja. Quem garante que uma empresa dessas não se tornará uma ditadura? Bem, o fato dela estar no livre mercado. Perderia clientes para outras empresas. Só o anarcocapitalismo tem a solução para a justiça. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!